Estação I, Paulista Viva. Apresentação Luciana Freitas. Olá, sejam bem-vindos. É assim, Estação I com Paulista Viva. Esse é o nosso encontro toda quarta-feira, feito por live. Depois é feito assim. Vocês buscam os endereços, as nossas plataformas digitais e faz todo o compartilhamento. Os assuntos são sempre aqueles que mexem com o seu dia a dia. As pessoas que circulam, estudam, trabalham, que adoram a Paulista, já que a Paulista está aí sempre também como grande corredor aí de muitas atividades. Lembrando sempre que esse conteúdo é da Associação Paulista Viva. Bem fácil para vocês localizarem também nas redes sociais. É @paulistaviva. Vamos começar? Que hoje o assunto é bacana porque além de trazer também as atualizações, planejamentos e principalmente projetos, vamos saber como realmente aplicar na gestão pública e principalmente a envolver também o seu dia a dia, você entender como é o trabalho aí de quem realmente está pensando para a cidade de São Paulo. Já está aqui comigo no estúdio, é um prazer receber Andréa Matarazzo, que já fez com a gente outras oportunidades, também passagens aí pela publicação também que vocês acompanham nas nossas redes sociais e hoje presente aqui nessa nossa conversa das tardes nas quartas-feiras. Obrigada pela presença. Imagina, obrigado você pelo convite, obrigado à Paulista Viva, à Vilma, né, que tem se empenhado tanto pela Avenida Paulista. Para mim é um prazer estar aqui falando da mais importante avenida de São Paulo. Vamos apresentar mais, porque aqui Andréa Matarazzo tem muita experiência, hein? Paulistano, com longo histórico de serviços prestados à causa pública. Há mais de uma década, dedica-se exclusivamente à cidade de São Paulo. Foi vereador, subprefeito da Sé, secretário municipal de serviços, secretário de coordenação das subprefeituras, secretário de Estado de Energia, da Cultura, ministro da Secretaria de Comunicação Social e embaixador do Brasil na Itália. Deu para perceber que sempre à frente aí da gestão pública e principalmente, né, fazendo aí valer também quando se fala cidade de São Paulo, e uma cidade que tem uma avenida como a Avenida Paulista, né? Sem dúvida, eu sempre tive paixão pela administração pública, nasci na cidade de São Paulo, a minha família morou por muitos anos na Avenida Paulista, fui das precursoras da Avenida Paulista, e eu tenho um encanto pela cidade e por grandes cidades. Então eu me dediquei muito, mesmo durante a atividade pública, a estudar as cidades, a conhecer a cidade de São Paulo com todos os seus detalhes. Posso dizer que no período que estive na prefeitura, a Avenida Paulista era uma das prioridades que nós tínhamos por suas características, um lugar onde passam 2 milhões de pessoas todos os dias. Naquela época nós tínhamos as calçadas de mosaico português, com uma manutenção muito ruim, vimos o quanto era difícil a utilização delas e tivemos a coragem, na gestão do Serra e do Gilberto Kassab, de fazer a mudança das calçadas, o que transformou muito a Avenida Paulista. A pena é que depois dessas gestões o que a gente tem visto é um certo abandono, né, na Avenida Paulista, que deveria ser e é a avenida mais importante de São Paulo, independe de como as administrações a tratam, mas deveriam ter pela Avenida Paulista a consciência de ser a mais importante via de São Paulo e uma das mais usadas por pedestres, principalmente. Queria começar por aí, porque a nossa preocupação também aqui é sempre trazer para quem acompanha aí a Associação Paulista Viva e aqui também pela Estação I, essas questões, já que elas estão diretamente relacionadas quando a gente fala por aqui. A Avenida Paulista está aí, é um corredor que a cada década, a cada momento tem uma atividade principal e tem aí também essa importância quando se pensa também como fluxo e também como símbolo para muitos setores. Queria começar também pela administração. O que pensar para uma avenida, para essa região, quando a gente fala em segurança? Eu acho que você não consegue falar de nada isolado numa cidade como São Paulo. Difícil você falar de segurança na Avenida Paulista sem levar em conta a questão de limpeza,
a questão de fiscalização de uso e ocupação de solo, ou seja, você tem que olhar as áreas da cidade sempre como multisserviços, ou seja, para ela estar em ordem, você tem uma série de serviços que são conectados um com outros, que tem a ver um com o outro, que você precisa. Isso já é pensamento de gestão prática, né? Não, porque não tem pensamento de mais gestão essa. prática dentro do que eu vi. Tem muita gente, muitas ideias de se criar uma subprefeitura para a Avenida Paulista. Muito isolamento, Não, né? não é o caso. Para se falar uma subprefeitura para a Avenida Paulista, ninguém tem ideia do que significa o custo de uma subprefeitura e a burocracia que significa uma subprefeitura, que não vai resolver nada. O que nós fizemos? A Avenida Paulista ela tinha uma coisa interessante, que ela era metade da subprefeitura da Sé, metade da subprefeitura de Pinheiros. Já na gestão, quando eu era subprefeito da Sé, eu tinha uma combinação com o subprefeito de Pinheiros, que a Sé cuidaria dos dois lados, né? Por uma questão prática. Depois, quando fui secretário de subprefeituras, nós criamos gerências dentro da subprefeitura. Né? Por quê? Eu estava explicando isso até para um amigo meu hoje, andando aqui na Avenida Paulista, o Rafael Awad, que gosta muito de urbanismo, gosta muito da cidade, quer fazer política. Eu falei, bom, a primeira coisa, ele tem que ser práticos. Ele é engenheiro politécnico, então tem uma cabeça que entende isso bem. O que nós fizemos? Você pega uma subprefeitura como a da Sé, ela é muito diferente. Já o Centro Velho do Centro Novo já é muito diferente. Ela cuida também do Cambuci e do Pacaembu, coisas completamente diferentes. E tinha a Avenida Paulista, vinha até a Paulista. Então nós criamos, no caso da Paulista, a gerência da Avenida Paulista. Da Avenida Paulista. Que na época, isso que eu estava explicando para o Rafael Awad, nós definimos um cara que ele era o gerente da Paulista. Ele tinha, teoricamente, quase mais poder do que o subprefeito. Ele cuidava daquilo e não deixava ninguém mexer. Os 2.800 metros da Paulista. E sob todos os aspectos. Isso sob o que é aspecto da interessante. limpeza, sob o aspecto da fiscalização. E como? Porque numa cidade como São Paulo, a gente tem que lembrar, você não pode imaginar que o prefeito conheça a cidade toda, pode até conhecer, eu conheço a cidade toda. Você não vai saber as prioridades de cada um dos lugares. Quem sabe a prioridade de um lugar é quem mora ou quem trabalha no lugar. E a Avenida Paulista, ela tem essa característica. Você tem os lojistas, né, que é o comércio, você tem os moradores, tem os prédios escritórios. Então ninguém melhor do que as pessoas. Eu aprendi isso muito com a Vilma, inclusive. Viu quanto ela conhecia tudo aquilo lá e quantas sugestões boas nos foram dadas. Esse gerente da Paulista, ele era o interlocutor de todo esse pessoal com a área pública e requisitava os serviços que eram necessários. Por exemplo, não adianta a gente ter trocado as calçadas se não fosse para ter ordenado as calçadas como nós fizemos durante enquanto estivemos na prefeitura. Eu me lembro que teve um problema grande quando o pessoal que vendia livros, os ambulantes que vendiam livros, eram ambulantes que não tinham licença para vender, nós tiramos. E aí virou um drama com aquilo na televisão. Falamos para os ambulantes, não, mas é uma questão seguinte, tem que ter licença. Então sugerimos a eles ficarem, por exemplo, naquela travessia subterrânea lá da Consolação. Sim. Que era o quê? Era um grande banheiro público, um lugar abandonado. Arrumamos o lugar e entregamos para eles. Vai lá ver até hoje. Tá uma beleza, virou um grande sebo que trabalha em conjunto, inclusive. Você faz a passagem ali da Consolação, né, por baixo, já sente mesmo. E hoje eles fazem trabalho junto com o Cine Belas Artes, fazem com o Bar Riviera, várias coisas. Então, a mesma coisa a gente vê, por exemplo, abriram a Avenida Paulista nos domingos. Eu, na época... Isso, essa questão, porque a gente traz muito aqui, e quando a gente começou pela segurança, porque a segurança, ela traz também essa situação principal que está sempre em discussão, que é a abertura, que já passa aí de 2 anos, esse projeto, né, que foi implantado, que é a abertura da Paulista aos domingos. Só que está trazendo uma série de outras discussões, porque, como nós estamos falando aqui, um assunto está atrelado ao outro, né? Uma consequência em relação à outra. Se não está todo mundo junto, isso se causa realmente a situação errada. Qualquer coisa que você fizer em São Paulo sempre tem consequência e você tem que prever isso. Um exemplo, eu tive uma ideia, a ideia minha, de tirar muros da cidade. Isso me lembro, eu fiz pelo Twitter uma foto do muro da raia da USP, sem o muro, uma foto, como é que ficaria. Fica lindo e tal. Agora, eu vi que
agora implementaram, a prefeitura implementou a ideia e pegou, inventou de pôr muro de vidro, 25 milhões de reais. Numa cidade como São Paulo, o que você vê hoje lá? Um quebrando vidro todo dia e agora você tem um muro de vidro com GCM dos dois lados guardando o muro. Isso não tem cabimento, lá tinha que ter posto grade. Por quê? A cidade requer esse tipo de coisa. Aqui na Paulista, por exemplo, então um negócio de abrir a Paulista. É legal, todo mundo acha bacana, você não vai achar um político que fale contra isso, porque quando faz pesquisa, diz que as pessoas gostam. É popular, mas né? claro, por que as pessoas gostam? Porque a grande maioria das pessoas não moram na Avenida Paulista, nem trabalham na Avenida, moram no resto da cidade. Então, para elas, tanto faz até bom ter a Avenida Paulista aberta. Isso é mais ou menos como feira, né? A feira na sua rua, quem mora na rua não gosta, mas você perguntar para os outros, todo mundo acha o máximo. Mas como você conciliar as duas coisas? Porque dá para conciliar a cidade moderna, por exemplo, você não pode deixar livre o negócio de música na Paulista, porque tem que lembrar que tem pessoas que moram lá, então você não pode ter música tocando música alta em determinados lugares desde as 7 horas da manhã. Agora, você pode organizar isso, determinados conjuntos, e tem que ser conjuntos e músicos de rua mesmo, cada músico em determinado horário, em determinado lugar, de acordo com o lugar. Com o local, porque né? tem lugares que não tem problema nenhum, tem barulho. Durante a semana, a quantidade de ambulantes, por exemplo, que está na Paulista, está um horror, atrapalha o fluxo de pedestres. Até entre eles, a gente não sabe o que comprar, o que fazer, quem está passeando, e né? você não sabe o que está comprando. Sim, então o risco essas é total, coisas, né? A limpeza na Avenida Paulista é essencial, organizá-la nos domingos é essencial, levando em conta que tem muito morador na Avenida Paulista, que precisa chegar, precisa voltar, né? Então, e dá para fazer, veja, dá para fazer, agora dá mais trabalho. Dá. E tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir os moradores, porque domingo são moradores que têm problema, não são comerciantes, né? Acho que quando a gente está diante, né, de assuntos assim, a experiência, a gestão, para pensar, até antes vamos dizer, na formulação da legislação, precisa pensar por completo, né? Não, Senão, tem se você dúvida. tem lá na ponta final essa confusão que a gente já vive há mais de 2 anos, sempre noticiando por aqui, porque agora este ano temos um conselho gestor, né? Inclusive a Associação Paulista Viva ajudou bastante na divulgação e que está dessa maneira, chamou todos os envolvidos, vamos organizar isso? Mas já se teve aí uma imagem, um pesar, né, desnecessário. Desnecessário, mas tem o subprefeito que pode participar, que aliás, na minha época trabalhava comigo, o Eduardo Dilac, que sabe como fazer isso. Ele precisa ter instrumentos na mão dele. O prefeito tem que dar instrumentos na mão dele. Então, eu acho que você tem a questão de manutenção do piso, de ocupação do piso irregular, da calçada irregularmente que a gente usa, enfim. Todas essas coisas têm que se levar em conta. Vou fazer mais uma discutindo pergunta. com quem? Com quem usa e com quem mora no lugar. Vou fazer mais uma questão aqui, que a gente vai aproveitar também toda a experiência de Andréa Matarazzo para pôr aqui uma questão na mesa aqui vocês acompanharem também. O que fazer com a questão também, a polêmica que é o uso correto da ciclofaixa? Porque a gente tem o fluxo grande de pedestre pelas calçadas e, ao mesmo tempo, a Paulista, como qualquer outra cidade que quer ser uma grande metrópole, está adiante e é um símbolo, precisa também ter a mobilidade, outros caminhos. Só que a gente tem a polêmica ainda, a questão de que as pessoas não respeitam, passam pela faixa que é destinada à bicicleta, não é fechada correta, depois não tem o segmento disso na cidade. O que fazer com essa questão também de mobilidade e uma mobilidade atual, né, envolvida com a sustentabilidade? Eu teria feito a ciclovia da Avenida Paulista diferente. Eventualmente teria colocado no leito, mas não simplesmente feito isso. Por quê? Porque a Avenida Paulista precisa de verde. Tiraram todas as floreiras que nós fizemos e que precisariam ainda ser completadas. Faltavam várias para você deixar a avenida como é a Park Avenue e outras avenidas importantes. Mas, enfim, é que teria colocado elas no próprio leito carroçável de cada lado. Mas como é que você melhoraria a Paulista? Obviamente, tirando o estacionamento das duas paralelas à Avenida Paulista, a São Carlos do Pinhal e a Alameda Santos, asfaltando elas direito e
coordenando os semáforos de acordo com a Paulista. Interessante, você hein? teria colocado mais fluxo de carros nas duas laterais e daria para liberar meia faixa de cada lado para bicicletas. Então, de novo, não foi discutido, isso foi feito goela abaixo. Porque é um modelo assim, para algumas avenidas pode até ter dado certo, mas para outras, como tem esse apelo à Avenida Paulista, as pessoas circulam. Eu tenho números aqui que realmente são 3 estações, gente, que tem de metrô na Avenida Paulista. A Avenida Paulista ela é 24 horas visitada, realmente, porque aqui está tudo, o corredor educacional, corredor financeiro, corredor aí diretamente envolvido também com comércios e o passeio, né? Então, muita circulação e sem essa situação de que como fazer as pessoas circulando por lá, atravessando e ao mesmo tempo você tem essa necessidade de que tem que pensar aí também em sustentabilidade, né? Pensando na urbanidade, como a gente fala com a sustentabilidade, trazendo diretamente soluções para isso. Nessa circulação, o que fazer? Porque aí você tem também a questão de que as pessoas dependem também aí de eu me sinto bem na Paulista, estou sendo acolhida. Como pensar, planejar tudo isso? Não é difícil. O que eu volto a insistir é você tem que conversar. E as pessoas têm que ser disciplinadas. Por exemplo, o que a gente percebe é que as bicicletas nem sempre respeitam semáforos. E não respeitam semáforos de pedestres. Tem que respeitar. Então eu acho que tem que chamar as pessoas e fazer o modelo, vamos dizer, a logística operacional do lugar adequada à necessidade. Por exemplo, nós quando estávamos na prefeitura, nós fizemos um TAC com o Ministério Público, eu lembro bem disso, quem assinou fui eu, o único evento que ficou na Avenida Paulista, além do Réveillon, foi a Parada Gay. O resto não podia e não tinha. E ninguém questionava, porque tem um argumento muito lógico, é uma avenida principal de circulação da cidade. Você paralisa a cidade dos dois lados a cada vez que congestiona a Paulista. Isso por um lado. Por outro lado, qual é o risco que tem a Paulista se continuar deixando ela se degradar? Desvalorização imobiliária, o abandono dos prédios para outras regiões da cidade e a degradação total da avenida, como aconteceu com o centro da cidade, que só vai se recuperar se derem continuidade ao programa que nós tínhamos de revitalização do centro, que são todos os serviços públicos integrados. Limpeza, iluminação é essencial, para a questão de segurança também, a iluminação é fator decisivo, fiscalização dos usos, se os imóveis estão sendo usados de acordo, fiscalização da Eletropaulo e da Sabesp para saber se fechar estabelecimentos que estão roubando água ou energia, porque aí se estão roubando água e energia também estão fazendo outro tipo de crime, como nós fechamos. Quantos shoppings desses de contrabando nós fechamos aqui na Paulista? Me lembro bastante, né? Era uma briga, período. era uma briga. Criticavam, mas era venda de contrabando, carga roubada, etc. Isso não pode funcionar. Na hora que você abre a porta para um crime, vem vários juntos. Então, se você não organizar, né, a cidade de uma maneira que ela seja confortável para todo mundo, ela nunca vai ser acolhedora. E São Paulo está longe de ser acolhedora nesse sentido, infelizmente, porque você tem muito problema de assalto, você tem muito problema de atropelamentos. Pensa o seguinte, no Brasil nós estamos sempre chocados, e é para ficar chocado mesmo, com 60 mil mortos assassinados todos os anos, na estatística. Só que tem outros 60, 65 mil mortos no trânsito, e que ninguém fala, que é tão absurdo quanto, ou mais, né, pela indisciplina, né, do motorista, pela má sinalização das avenidas, das ruas e das avenidas, enfim, por essas invencionices que vão se fazendo, muitas vezes por modismo, mas que não são tecnicamente seguras ou aplicáveis. Quer ver um exemplo? Sim. Tem cabimento, você já viu aquelas ciclovias, que eu sou a favor de ciclovia, mas aquelas da Consolação, por exemplo, que desce para o centro e sobe do centro, na beiradinha da calçada, uma faixa de menos de meio metro, que se você estiver pedalando e você bater o pedal na calçada, a bicicleta vai te jogar para o outro lado, para debaixo dos carros. Faltou ali totalmente uma fiscalização do padrão, né? O padrão é o seguinte, por que você não poderia ter feito lá
a ciclovia, a faixa de bicicleta mista, de uso misto na calçada. Pô, no muro do cemitério da Consolação, e tudo, passa pouquíssimo pedestre. Você tem isso em todos os lugares do mundo. Faixas de uso misto para pedestre, para bicicleta ou para veículos e para bicicletas. Né? É questão de você não querer. Aqui, no fundo, as ciclovias, elas, eu acho que são ótimas, podem ser muito melhoradas, mas elas foram feitas para deixar uma marca, né, do prefeito Haddad. Tudo bem, mas pelo menos fez. Eu acho que aí tem um ponto. Se o puxou, que precisa né, agora, um assunto não, e agora é agora realmente precisa ajustar. atualizar, né? Não é criticar, não adianta. É ajustar e modernizar, usando os mesmos métodos que se usa no mundo todo. Não tem muita coisa. Isso não precisa inventar muito. Né? André Matarazzo, porque tem questões, né, que se a cidade não buscar a sua própria atualização, ela fica para trás, né? A gente tem essa buscar isso, a atualização e de acordo com as suas características, né? Vou dar outro exemplo, né, que a gente usa muito aqui, que é o nosso grupo do WhatsApp. A gente tem ao longo da Avenida Paulista, que é coordenado pela Marisa Silva, a nossa coordenadora da Associação Paulista Viva, um grupo que é feito aí de mensagens e também alertas e também informações de tudo que acontece nos 2.800 metros da Avenida Paulista. É muito bacana. Mas esse trabalho digital, esse trabalho de recursos, buscar dessa maneira a agilidade, ela vem de um aprendizado, porque são pessoas que estão à frente ali, de alguma maneira ocupando cargos ou funções que já são de zeladoria, que já olham para a Avenida Paulista. Claro. Então o gestor público tem que ter essa zeladoria e também tem que estar, vamos dizer, antenado, né? Com essa questão do que deixar a cidade, no caso a Avenida Paulista, muito próximo ao que se tem. E também ver à frente o que pode acontecer. Não, e dentro do que você está falando, veja que solução maravilhosa para o próprio gestor público. Ele tem os melhores fiscais da cidade, que são as pessoas que moram e que trabalham na Paulista, que estão cuidando dela, informando a ele quais são os problemas. Portanto, aí cabe ao setor público apenas executar o serviço, ver o que precisa e executar. Até porque o privado acaba fazendo muita coisa também, né? É isso que eu digo, você tem que fazer, tem que ter uma combinação, sociedade e poder público para você administrar a cidade. Tem que ter bom senso do poder público, levando em conta que não adianta você implementar uma medida na cidade inteira, achando que ela vai ser boa na cidade inteira. Não vai ser. Cada local tem suas especificidades sociais, suas especificidades de comércio. Por exemplo, quando você põe proíbe estacionamento de carro numa determinada rua, na periferia de São Paulo. Se é comércio, você vai matar o comércio local. Porque a periferia não tem estacionamentos. Não tem mesmo. Não tem calçadas. Quem já andou, conhece São Paulo, sabe, sente quais são as necessidades. Você tem que tomar cuidado. Qual é o dia de grande movimento de carros? Não é o pico de automóvel na periferia, não é o dia de semana. É justamente o final de semana. Então você tem que olhar, e vou te dizer, Parelheiros é completamente diferente de Itaquera, que é completamente diferente de Guaianazes, que não tem nada a ver com a Brasilândia. Cada lugar de São Paulo é de um jeito. E a Avenida Paulista é uma avenida extremamente específica. Outro problema que eu me lembro e vi pela televisão, ela acabou tendo umas pessoas que estavam morando na Avenida Paulista, se não me engano, perto da Praça Oswaldo Cruz. Por lá. Não tem que morar na Avenida Paulista. Então, eu fui muito criticado porque não deixava isso acontecer. As pessoas, elas têm direito a ter uma cama, a um banheiro, ao chuveiro, e aquelas que não têm a sua casa, têm os albergues para isso. Ela não pode simplesmente acampar num lugar e ocupar o lugar, por uma questão de segurança pessoal da própria pessoa. Esse é o papel do poder público, cuidar da população de rua, acomodar a população de rua, não deixá-la vulnerável, mais vulnerável ainda, e a sua própria sorte. Que então, é perceber essa andança, nessa chegada, né? E você não pode ter medo se você tem convicção, e se você está fazendo certo, tem convicção que está fazendo certo, não tem que ter medo das críticas. Numa cidade como São Paulo, 10 milhões de pessoas, eu sempre digo, é o maior exercício de humildade que você pode ter trabalhar aqui. Porque não tem perigo de você achar que vai agradar 5 milhões de pessoas, ou seja, metade da população. Não vai. Não vai. Ser prefeito de São Paulo, trabalhar na administração pública da cidade, tem que gostar de problemas. Você tem que ser
que se diz em inglês troubleshooter, que é um resolvedor de problemas. Resolvedor de E tem que problemas. gostar disso e de estar preparado para ter o dia inteiro pessoas te mandando bilhetinho, mandando WhatsApp, pedindo para resolver e tal, porque os problemas da cidade são imensos. E antes da gente falar, vamos deixar São Paulo pronta para o século 23, Resolva agora. não, nós temos que trazer São Paulo do século 19 para o século 21, porque São Paulo tem grande parte da cidade que está parada há um século atrás. E eu vou pôr mais um dedinho aí também de preocupação. E como pensar, porque já que a gente está na cidade de São Paulo, temos outras gestões, né? Aí você vem com o governo do estado e aí você tem as esferas, né? Tanto da prestação de serviço como também das estruturas. Conversar, essa comunicação, porque às vezes tem alguns interesses, outros não. E a Avenida Paulista, ela dá esse salto, né? Você consegue dar uma pincelada e falar, opa, aqui é a Avenida Paulista, vamos sentar todo mundo aqui para conversar, mesmo que tem que resolver. Se não resolver, o problema vai crescer e aqui também se torna um modelo, né, de gestão. Olha, eu vou te dizer, lembro quando ia fazer as calçadas, quando íamos fazer as calçadas, o problema era a questão das interferências que tem na Paulista. Tem muitas interferências, da Comgás, da Sabesp, ninguém sabia, eram 2.600 e poucos. Nossa. Pois é, mas você tem que chamar as pessoas. Isso que eu digo, a Paulista, se você compará-la ao resto da cidade, ela é muito simples de gerenciar. Realmente não é complexo. Agora, este papel do poder público, ele tem que compatibilizar por exemplo, na manutenção, você tem que compatibilizar a Sabesp, a Comgás, a Eletropaulo, porque não adianta você recapear uma rua e no dia seguinte a Comgás vai lá e quebra para arrumar o sistema de encanamento. Então você tem que planejar, avisar antes, etc. Então, essas coisas, você tem também um grande problema, que vamos falar do outro lado, o setor privado, que também não ajuda. Por exemplo, os carros fortes de dinheiro, todos paravam em cima das calçadas da Paulista, ou andam nas calçadas do centro antigo, por exemplo, nos calçadões, e andam eles têm uma tonelagem muito maior do que o sistema de galerias aguenta. Isso cria muito problema. As construtoras que largam entulho por todos os cantos, nem sempre na Avenida Paulista, mas nas ruas dos Jardins, você vê muito, nas marginais, nem se fala. Então, você também tem que disciplinar o cidadão, né? O setor privado, de que ele também é responsável pela manutenção da cidade. A Paulista tem um modelo de que a sociedade civil, e exatamente isso que eu estava explicando para esse engenheiro politécnico Rafael Awad ontem. O que dava prazer? É que ela está pronta. Existe a Paulista Viva há muitos anos, criada pelo Olavo Setúbal, depois estimulada 21 muito anos. pelo... Ah, meu Deus, me escapou o nome do presidente. Baeta. O Baeta Neves. Baeta. Nelson Baeta é um obcecado pela Avenida Paulista, estimulou tanto. E a Vilma, que eu sempre falo, a poderosa do Conjunto Nacional, que ela me alertou. Que agora ela associa, né? Ela administra há mais de 30 anos o Conjunto Nacional e a Associação Paulista Viva. A manutenção que ela faz, por exemplo, do piso, do Conjunto Nacional é a história de São Paulo. Então, aquilo é um patrimônio da cidade de São Paulo. Né? A briga que ela fez, me lembro, comigo, para manter o mosaico português. Naquele... E olha, achei a ideia sensacional para mostrar como foi um dia, né? Como era. Então, todas essas coisas, quer dizer, esta conexão, integração, sociedade, poder público, da sociedade já existe na Avenida Paulista. Precisa o poder público se adequar a essa realidade, né? E ter o que eu falo, essa humildade de entender que muita gente trabalha na Paulista há 40 anos. E nós, do poder público, normalmente a gente vai mudando a cada 4 anos. Então, há de se imaginar que quem está aqui há 40 anos conhece a região melhor do que quem passa 4, 5 anos no lugar. Eu acho um pouco isso. Excelente conversa, Ana. Não falei que a gente ia ter muita atualização, ideias, projetos, porque é feito assim, a Associação Paulista Viva sempre pensando também diretamente o que fazer aqui para a Avenida Paulista e também região. Hoje não deu para fazer tantas aqui abordagens, buscar aqui juntamente a internet, mas prometem, vou responder todas as questões. Vou mandar só um alô rapidinho aqui. Roberto Fernandes Pessoa, gostaria de saber o que o senhor acha das 3 novas ritas de decolagem de Congonhas. Então, mais assuntos que vão além aqui da Avenida Paulista. Rotas de Congonhas, isso. Giovana Paula,
Berto Serzozimo, a pessoa mais bem preparada para prefeitar São Paulo aí, a Marisa Santos, a Luciana Lavieri, Andréa Paraíssa, preciso políticos comprometidos, também temos aqui a Gabriela Pereira e César Má. Esse foi o print desse momento, mas depois a gente vai dar aqui uma geral, agradecer a todos aí também por acompanhar e também fazer o conteúdo da Paulista Viva. As questões que estão aqui também relacionadas e não foram aqui apresentadas, a gente vai também levar aí adiante para trazer também temas e trazer para vocês diretamente as respostas. Quero agradecer pela presença aqui na Estação I, que fica na Avenida Paulista 2202, que tem uma pergunta aqui. O estúdio fica mesmo na Paulista? Fica. Qualquer dia eu vou fazer de fora para dentro para vocês conhecerem essa vista. A gente está no 11º andar, quase em frente ao Conjunto Nacional. Queria também deixar aqui o espaço para mais informações, como entrar em contato, saber o que fazer, né? Como também lhe mandar aí mais informações e sugestões. Olha, o e-mail é andreamatarazzo.com.br e até tem o site nesse. A minha página do Facebook é a Andrea Matarazzo e Facebook, né? Então, é 2 As no começo. 2 As. Enfim, mas queria agradecer muito a iniciativa da Estação I e dar mais uma vez parabéns para a Vilma, que ela realmente era uma referência para mim, dessa integração de alguém do setor privado com o setor público e que conhece as coisas. Ela não perde tempo. E é assim que a gente tem que fazer. Quer dizer, quem gosta de São Paulo, cuida de São Paulo. Muito bem. Ficamos assim. Hoje foi a nossa conversa aqui na Estação I. Vamos voltar na próxima quarta-feira com Paulista Viva. Até lá!